A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você que ora nos ouve. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos por esse dia que generosamente te acrescentastes à nossa vida. E queremos te pedir, Senhor, que tu retires de nossa mente qualquer impedimento para que possamos, com a ajuda do teu Espírito Santo, compreender a tua vontade para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Isaías, 800 anos antes da vinda de Jesus, anunciou o ministério de João Batista. Diz assim a palavra do Senhor em Isaías 43. Uma voz clama, no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. João Batista, como um vaso escolhido por Deus, veio ao mundo com uma missão muito importante, a de anunciar a chegada do reino de Deus. Mateus 3, 2, 3, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vós que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Fique imaginando, irmãos, como seria anunciar o reino de Deus naqueles dias e naquele local. Tempos em que a comunicação era difícil, não existia rádio, televisão, jornal, revista, nada. Você tinha que escolher um local para falar e ali abrir a boca e soltar o verbo. E foi assim que João Batista fez, que foi ao deserto para anunciar a chegada do reino de Deus com todo o descrédito que ele poderia ter na ocasião. Naqueles dias em Israel imperava a lei de Moisés, que os fariseus ocupavam em fazê-la cumprir com rigor. A pregação de João Batista era totalmente adversa aos princípios daqueles que se diziam fiscais das leis. Ainda assim, ele não temeu em anunciar a chegada do reino de Deus com uma palavra dura: arrependei-vos. Arrependei-vos e endireitai as vossas veredas. Ou seja, olha por onde você anda e se arrependa dos seus pecados. Nem todo mundo gosta de ouvir esse conselho. Arrependei-vos e endireitai as vossas veredas. Mas compreender o que é o reino de Deus é algo muito complicado, principalmente no meio onde as pessoas não conheciam o plano de salvação preparado por Deus para os homens. E foi nesse ambiente, quando Jesus iniciou o seu ministério entre os homens, que procurou dar entendimento a todo o plano de salvação de Deus e, portanto, a chegada do reino de Deus. E como não teríamos uma capacidade para entendermos as coisas espirituais, ele nos explicou por meio de parábolas, envolvendo essas coisas conhecidas por nós. E assim, Jesus explica em Marcos 4, 26 a 34, como seria o reino de Deus. Diz assim Jesus: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque é chegada a ceifa. E dizia: o que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce, faz-se maior do que todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E como muitas parábolas, tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava, em particular aos seus discípulos. No texto em que lemos, Jesus faz duas comparações para explicar o reino de Deus. No verso 26 ele diz:
O reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Após lançada a semente, passam dias e noites, e a semente então germina e cresce sem que saibamos como, pois é a terra quem realiza o trabalho. Primeiro vem as folhas, depois a espiga e por último os grãos enchendo as espigas. Aplicando esse exemplo, eu diria que funciona como quando lançamos a palavra sobre o coração dos homens. A semente, no caso a palavra, germina no coração de quem a ouve, nascendo a fé, sem que saibamos como, pois o próprio Deus, através do Espírito Santo, é quem realiza esse trabalho. Então o homem se faz cristão, é fortalecido pela palavra, passa a produzir muitos frutos, trazendo grande alegria e paz para aqueles que lhe rodeiam. Se isso sempre acontecesse, seria muito bom. Com certeza não haveriam mais problemas, mas nós bem sabemos que os problemas continuam. E a raiz de todos eles não está na simplicidade da palavra, não está na qualidade da semente da palavra de Deus, mas sim no coração do homem. E diante disso restam algumas perguntas. E a primeira que eu quero fazer a você que nos escuta nesse dia: como receberemos a palavra de Deus? Deixo que ela cresça em minha vida como uma planta, deixo que ela produza muitos e bons frutos, ou sufoco a semente da palavra com meus muitos erros, em minha vaidade, em meu orgulho? Percebam que o problema não está na palavra, mas no ser humano como em mim mesmo. Outra pergunta: como eu estou ouvindo a palavra do Senhor? Que tipo de frutos estou produzindo? Ou melhor, estou produzindo frutos? Mas vamos continuar ouvindo o que diz Jesus. Nos versos 31 e 32, Jesus ainda diz que o reino de Deus é como uma semente de mostarda. Inicialmente, a menor das sementes, e depois de germinada, torna-se a maior das hortaliças. Da mesma forma, a palavra de Deus inicialmente parece ser extremamente simples, humilde, sem o poder de entusiasmar, mas com o poder de Deus, ela entra em nossos corações, transforma o nosso ser, cria um cristão, uma nova pessoa, que tendo sido inundada pelo amor de Deus, passa a ser capaz de transmitir, também pelo poder de Deus, amor, alegria, paz e principalmente a eficaz palavra de Deus. Este é o reino de Deus. Inicia de forma simples, mas encontra e encontrará seu auge de forma exultante, em eterna alegria. Outra pergunta: como o reino de Deus se apresenta nesse mundo? Após a semente lançada, ou melhor, a palavra enraizar no coração do ouvinte, acontece como uma planta que produz espigas e nelas muitos frutos. E isso acontece de fato, e em verdade na vida daquele que confia e recebe o amor de Deus. Por quê? Porque ele passa a refletir o amor e no amor de Deus. Porque ele passa a dar grande valor à sua vida e à do seu próximo, sendo que o seu próximo não é apenas aqueles que lhe fazem o bem, mas também seus inimigos passam a ser objeto do seu amor, um amor doação que não espera nada em troca. Vocês já ouviram ou leram alguma vez que os que creem em Jesus teriam o mesmo poder para curar e ajudar as pessoas que ele tinha? Em João 14:12, Jesus nos diz: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Como vocês recebem essa palavra? Teríamos nós todo esse poder? Nós, por nossa própria razão, ou pela nossa própria força, pela nossa própria capacidade, não o temos. Mas Jesus nos transfere esse poder, nos capacita a essa obra, nos delega essa autoridade.
e por muitas vezes ensinou e revelou sobre o poder da fé. E a todo e qualquer momento ele poderia nos perguntar: onde está a tua fé? Onde estão os teus frutos? Com certeza, nenhum de nós conhece o poder da fé que Deus nos deu e que Deus nos dá, mas Jesus o sabe e conhece muito bem. E Ele com certeza espera que com o poder que Ele nos dá, que possamos amar, cuidar, amparar, consolar e assim curar as pessoas. Por isso, o teu braço, com o amor de Cristo, pode fazer isto, amparar os outros. As tuas mãos, com o cuidado de Cristo, podem cuidar dos outros. O teu olhar e a tua voz, com a palavra que revela o amor de Deus, podem consolar os que lhe rodeiam. A tua oração, revestida pela confiança no poder de Deus, pode proteger aqueles por quem oras e podem curar os necessitados. E como é bom saber disso. A palavra de Deus expõe de forma sublime essa felicidade nas palavras do Salmo 128, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como os rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Como começa o reino de Deus mencionado por Jesus? O que é um reino? Um rei, súditos? Nosso rei sempre existiu, mas e os súditos? É óbvio que não. Por isso o reino de Deus em si teve seu início com a criação do universo, pois toda a criação não passa de um súdito do grande rei que é Deus. E pensar que muitos adoram objetos, pessoas que, como disse, não passam de súditos do grande e eterno rei. Gostaria de chamar esse reino de reino de poder. Assim o reino começou com a palavra criadora do Deus Criador e Rei, dizendo: haja luz, e assim houve luz. Contudo, como diz Lutero, o reino da graça começa com a palavra da salvação que anuncia Jesus Cristo. Com o lançar da semente para 2, 3, 10, 20 pessoas. E sem sabermos como, Deus, com o seu poder, faz cada vez mais germinar a semente da palavra, de forma que em questão de meses ou alguns anos forma-se mais uma congregação que vive e cresce debaixo da aconchegante graça de Deus. Tudo isso se faz com o anúncio do Evangelho da salvação, conquistada e oferecida por Jesus. Mas ainda uma notícia melhor é que, além do aconchego e da paz para o presente mundo, a fé em Jesus nos concede uma paz eterna, um aconchego eterno, uma vida repleta de felicidade durante toda a eternidade, na amorosa companhia de Deus, no seu eterno reino de glória. O reino da graça termina com o fim desse mundo, mas o da glória continuará para todos sempre. Somente os perdoados por Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, farão parte desse reino. Portanto, o conselho do próprio Deus é: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 33. Além disso, ele nos ensinou a orar: venha o teu reino, diz a oração que Jesus nos ensinou, em Mateus capítulo 6, verso 10. Sabemos que o reino de Deus vem por si só, mas com essa oração nós pedimos que Ele atue junto a nós, sobre nós, dando-nos sempre a oportunidade de ouvirmos a Sua palavra. Além disso, vamos pedir que o reino de Deus se desenvolva através de nós.
O reino de Deus é desenvolvido pelo anúncio da sua palavra. Sabendo disso, não precisamos realizar grandes conclusões para saber que a palavra de Deus tem o poder de transformar o mundo. Mas antes de ter essa pretensão, analise a tua própria vida em função da palavra, permitindo que Deus transforme o teu viver e reine no teu lar. A partir daí, Deus produzirá por meio de ti muito bons frutos, concederá para ti e para os que te rodeiam, mediante a palavra, o perdão e a salvação. Oremos. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos colocar diante do teu altar a vida do nosso ouvinte. Senhor Deus, que a tua palavra lançada hoje possa germinar com frutos agradáveis a ti. Toma, Senhor, esta vida nas tuas mãos e a guia por tuas veredas. Oramos em nome de Jesus. Amém. um vaso novo. Meu amado irmão e amigo, quero agradecer a sua presença e avisar que todos os sábados estaremos postando uma nova mensagem nesse canal. Na descrição desse vídeo você encontrará um link de acesso ao nosso periódico Pilares de Sabedoria. Com esses estudos que irão consolidar sua base bíblica, esperamos que esse material possa contribuir para o seu crescimento espiritual. Que Deus abençoe a todos e mais uma vez, obrigado pela presença nesse encontro.